Cordiais saudações a todos os internautas que nos acompanham neste canal, Mas que Conversa. Recentemente inauguramos o nosso ciclo de convidar pessoas que se vêm juntar a nós para acrescentar valor aos nossos comentários. E hoje temos mais um destes convidados. Muito obrigado, Dr. Cristóvão. Seja bem-vindo ao Mas que Conversa. Dr. Cristóvão é médico. Já falo das outras coisas que sei que já foi DJ, já foi especialista na área da eletricidade e, acima de tudo, um bom matemático. Mas chegaremos lá. Vamos nos concentrar na medicina. Como sempre, estou com o meu companheiro Rodrigo Cambala e vamos começar esta conversa. Rodrigo. Vamos começar. Bom dia a todos que nos acompanham, em qualquer parte que estiver. Acessem, subscrevam sempre a nossa página. Dr. Cristóvão, mais uma vez, seja bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Moção, bom dia a todos que nos assistem. Dr. Cristóvão, fique mesmo à vontade, que é uma conversa, vamos ter muito... não com aquele formalismo da entrevista que questiona, exato. Que o entrevistado responde. Nós pretendemos transformar esta em conversa em conversa mesmo. Em conversa. Okay. É uma boa abordagem. Doutor Cristóvão, em poucas palavras, uma breve apresentação. Portanto, Domingos Cristóvão, 62 anos de idade, natural do Kwanza Norte, município de Quicolungo. Técnico médio de eletrotecnia, licenciado em medicina, especialista em ginecologia e obstetrícia e especialista em saúde pública, mestre em gestão de saúde e doutorado em saúde pública. Portanto, já fui diretor municipal de saúde do Quilambaquiache, diretor municipal de saúde do Belas, diretor provincial do Kwanza Norte, chefe das emergências médicas de Luanda, já fui diretor da Ordem dos Médicos, fui também subdiretor ainda na SONEF, na altura. Portanto, é o médico-chefe da equipa multissetorial da área clínica das grandes endemias do Ministério da Saúde, é docente universitário. É uma ficha grande e eu estou a rir porque é uma transformação da eletrotecnia para a medicina. Exatamente. E olha que quando eu estudava o segundo ano de medicina, eu estava a fazer o primeiro ano de direito, quer dizer, queria fazer os dois cursos ao mesmo tempo. Okay. Infelizmente, a uma dada altura... A medicina falou mais alto. Não, foram questões de capital financeiro, okay. Porque eu pagava o curso de direito com as minhas custas e a medicina era a bolsa do Estado. Então, pronto, há vezes que o indivíduo se apaixona e acontece muitas vezes coisas que impedem desviar determinadas finanças para outros caminhos. Então, tive que parar com o direito e seguir simplesmente com a medicina. Qual era o desejo do direito? É que o meu pai queria que eu fosse juiz. Ok. Sempre os pais. Sim, e a minha mãe queria que eu fosse médico. Então eu queria fazer a vontade dos dois. Eu não fiz dos meus progenitores. Meu pai queria que eu fosse padre, a minha mãe queria que eu fosse médico. Ok. Nem outro. Comunicação social. Eu, como perdi os meus pais muito cedo, não sei o que é que eles queriam que eu fosse. Não sei o que é que eles queriam. Mas os pais têm sempre essa tendência. Sim, eles a uma dada altura influenciam nos desejos dos filhos, né? Exato. Porque cada um pensa naquilo que ele faz falta na família. Exato. É nesse aspecto que às vezes o meu pai, por exemplo, pensava muito no direito porque ele foi muito injustiçado nos colonialistas na altura, tanto na sua fazenda, nos seus trabalhadores e tal. Então sofreu muito de injustiça pelos colonialistas e queria então e achava que ter um filho na área do direito blindava ali dessas injustiças. Já minha mãe não, minha mãe tinha outros problemas. Eu surjo depois de 5 anos de casados, porque não estava a conceber
E então ele queria que o filho fosse médico para ajudar as outras mulheres. Foi nesse aspecto que eu tive que até fazer uma especialidade em ginecologia e obstetrícia. Portanto, pelo menos atendeu a um dos atendeu. Havia situação que não atendia nenhum. Exato. É sobre saúde pública que faz parte do doutoramento do Dr. Cristóvão que vamos falar. Exato. Dr. Cristóvão, como é que estamos em termos de saúde pública? Bom, em termos de saúde pública, nós temos grandes desafios. O país prima mais no tratamento do que na prevenção. E em saúde ou em medicina, o melhor é prevenir, até porque os recursos para prevenir são mais baratos, são menos dispendiosos do que para tratar. Quando um país herda ou enfoca-se no tratamento, infelizmente não consegue tratar, porque a onda ou a massa de pacientes que podem acessar os serviços de saúde ultrapassa a capacidade de atendimento. Exato. Então, em termos de saúde pública, esse é o grande aspecto. Temos desafio nos profissionais, portanto, temos muito pouco profissional formado em saúde pública e os poucos que temos também não estão a ser bem aproveitados. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, a nossa saúde pública depende muito das determinantes sociais de saúde. Estamos a falar do acesso à água, acesso ao saneamento básico, acesso à habitação condigna, os riscos do meio ambiente, porque nós temos difícil acesso a um ar melhor, a água tratada e a comida também em condições boas. Portanto, esses três aspectos, quer do acesso à água, acesso ao ar e acesso à comida, produzem grandes desafios de doenças que os outros países já terão eliminados ou pelo menos estão na fase de eliminação. O outro grande aspecto é a própria educação da população. Portanto, temos também grandes debilidades no acesso à informação. A população não tem a informação certa, a informação correta e pronto, pela pouca educação que as pessoas têm, também não vão contribuindo para o saneamento básico, para o tratamento da água, para o acesso ao emprego que facilite ter condições econômicas e sociais para resolver os problemas básicos da sua família, por exemplo, alimentação, água potável, ter um abrigo normal, ter um transporte adequado, etc. Portanto, essas condições todas influenciam muito no saneamento básico. E se nós contarmos que os estabelecimentos de saúde a nível dos cuidados primários de saúde, que deviam ser a porta de entrada da população, têm grandes debilidades, não há aquele material necessário para que o paciente chegasse na unidade sanitária e encontrasse isto ou aquilo, eles acabam também não acreditar nesses serviços e acessam diretamente a hospitais de níveis superiores, acabando a abarrotar os níveis superiores, sufocando os profissionais, e aí surge um outro grande problema, que é a desumanização. Não só porque as pessoas não estão bem treinadas, mas porque o esforço que tem que enveredar em atender uma demanda muito grande ultrapassa as suas capacidades, e então aí começam às vezes os maltratos, começam as longas esperas, as filas de espera e descontentamento da população. Vamos falar disto mais lá para frente, doutor. Mas há um elemento que o doutor toca muito, e nós estamos numa situação, iniciamos o ano com a situação da cólera no país, e já estamos em números à volta de 20 mil. Nós estamos a 33 mil. Quase 1.000 óbitos. Quase 1.000 óbitos. Isso ainda está dentro daquela margem aceitável de 2-3% da mortalidade? Portanto, a taxa de mortalidade está nos 2%, portanto, um pouco acima daquilo que
aceitável, que é de 1%, até 1%, nós estamos a 2%. Agora, depende, essa taxa de mortalidade também está a variar de província a província. Há províncias que já têm, por exemplo, a província do Zaire, tem 5,5%, quer dizer, morreu muita gente. Muito alto. Naquelas províncias onde se debitaram mais casos e tiveram pouca mortalidade, até está aceitável, mas em grande parte não está aceitável. Isso decorre de quê? De 3 aspectos. Primeiro, a capacidade de intervir antes da pessoa ficar doente. A segunda é a capacidade de transportar essa pessoa para o local de tratamento, porque disso vai resultar o estadio em que ele se encontra a chegada e a preparação do próprio pessoal para atender com rapidez as pessoas que venham no estado crítico. Por isso é que nós temos os óbitos extra-hospitalares e intra-hospitalar, ou seja, aqueles que morrem antes de chegar à unidade sanitária e aqueles que morrem dentro da unidade sanitária. Os que morrem antes de chegar na unidade sanitária estão relacionados com a falta de informação e estão relacionados também com a distância, portanto, a distância de casa até a unidade sanitária e o que deve fazer ao longo do caminho, do percurso até chegar à unidade sanitária, porque o que mata na cólera é a desidratação. Portanto, aqui precisamos dizer que o vibrião colérico é um vibrião muito inteligente. Ele entra pela boca, mas não se fica no estômago. Ele vai no intestino delgado. O intestino delgado é que tem a missão de absorver os líquidos todos que entram no organismo para poder entrar na corrente sanguínea. E o vibrião, ao se instalar nesse intestino delgado, não permite a absorção da água. Então, toda a água que o indivíduo ingere, ele passa diretamente para a diarreia. Por isso que rapidamente desidrata o organismo. E então, há uma necessidade de explicar às pessoas em casa, antes de ir até a unidade sanitária, ou pelo percurso, ir bebendo, no sentido de repor os líquidos que ele está perdendo, com os vômitos e com a diarreia. Esse evita a chegada à unidade sanitária desidratadíssimo. O outro aspecto portanto, já na unidade sanitária, a capacidade das pessoas de desbridarem as veias, ou seja, canalizar a veia para poder inserir os líquidos via endovenosa, no sentido de recuperar rápido o doente que chegou. Portanto, em determinadas localidades ou em determinadas unidades sanitárias, não temos lá anestesista ou cirurgião que façam esse trabalho com mais rapidez. E os poucos enfermeiros ou técnicos de enfermagem que estão destacados nessas localidades, às vezes têm dificuldade de canalizar. E quando se tem dificuldade de canalizar, porque desidratou-se bastante e as veias colapsaram, tornam-se mais difícil. Então, sem experiência, a localização das veias, aí acaba morrendo. Doutor Cristóvão, como é possível que um problema que se devia resolver com simples informação já nos leva 50 anos a vivermos sem que tenhamos a capacidade e a sabedoria de o resolver? O que é que está-se a passar? Principalmente convosco, que estão na área de saúde, e nós, os inocentes, que morremos. Portanto, são 2 aspectos primordiais. O primeiro aspecto é a questão de ainda até agora termos defecação ao ar livre. Portanto, se o Samuel é mais novo, possivelmente o Rodrigues um pouco ainda mais novo. Até 75, até 1975, o administrador branco colonialista e o seu adjunto, eles andavam de aldeia a aldeia para ver o tipo de casa que estava construído. Eu me lembro, por exemplo, no meu município, o administrador queimava as casas de capim. Você não pode ter casa de capim. Você tem café, vendes o café, então a tua casa tem que ser de chapa. Pode ser de adobe, mas tem que ser de chapa. É um aspecto. O outro, tem que cavar um buraco atrás
para a família defecar. Portanto, é uma latrina não convencional, mas daquela do estado de pobreza das pessoas, mas que era construído ou de adobe ou de pau-a-pique, com um buraco, com uns troncos atravessados para que possa ter um buraquinho para se fazer a defecação. Significava que ninguém devia defecar ao ar livre. As pessoas às vezes não entendiam por quê. É porque as fontes de infecção estão sempre nas fezes. Quando nós controlamos as fezes, nós controlamos a fonte de infecção. E em saúde pública, mais concretamente na epidemiologia, as doenças têm 3 aspectos principais: fonte de infecção, o meio pelo qual é propagado e o hospedeiro. Portanto, se você elimina as fontes de infecção, o meio pelo qual são transmitidos não vai desempenhar-se, não vai se propagar. Então, o hospedeiro não vai aparecer. Nós o que é que fazemos? Fazemos o tratamento. Estamos a enveredar mais em tratar as pessoas que têm cólera. Não. Nós temos que eliminar a defecação ao ar livre. Quer dizer que, quer na aldeia, no município, na cidade, temos que ter latrina, casa de banho ou então latrinas comunitárias, onde as pessoas têm que defecar. Portanto, resumindo, é proibir a defecação ao ar livre. Proibir a defecação ao ar livre. E combatê-la energicamente, como se fez no tempo colonial. Exatamente. Mas tem um aspecto. Proibir tem que criar condições. Por exemplo, nas cidades, nós não podemos proibir as pessoas de ficar ao ar livre quando elas se deslocam de casa para o serviço ou para outros mercados e pelo percurso não tem casas sanitárias onde eles possam parar a viatura ou a pé ou não sei o que para ir defecar. Quando não demos essa possibilidade de construir as latrinas comunitárias, as pessoas, seja qual seja a punição que for dada, eles vão defecar. Vai chegar um momento e vai largar mesmo onde estiver. Então, quer dizer que ao proibirmos a defecação ao ar livre, temos que criar mecanismo para que as pessoas tenham acesso a este serviço. Aqui vários caminhos podem ser feitos. Primeiro, o próprio Estado ou os governos provinciais, administrações municipais, podem construir latrinas e, quiçá, fazer uma gestão privada. Portanto, aquele que vai urinar paga X, o que vai defecar paga X. Então, esse projeto em Luanda, e lembro-me bem aí naquela zona da Mutamba, de frente à publicidade, não vamos ganhar nada, mas a Sonangol, ao lado, tinha-se colocado balneário público, mas que também não vincou. Depois não vincou porque o número de balneários é muito ínfimo para a quantidade da população que vai para lá. É que não vincou mesmo. Não vincou, porque se eu vou a uma casa de banho pública e vou pagar, tem que ter higiene, tem que ter condições. E se não tiver condições, eu já não vou lá. Então, esse aspecto é importante. E depois eu não posso ficar numa fila 1 hora para fazer uma defecação ou urinar. Também não ajuda. Não é saudável. Então, tem que ser em grande quantidade para que as pessoas tenham acesso a esse serviço. É que este serviço nem sequer abriu. Houve um investimento do governo provincial, não sei em quantos milhões. Na época, acredito que isto já passam aí mais ou menos 12, 13 ou quase 15 anos, fez algum investimento, não sei quem era o governador nesta época, e não vincou. O projeto nem sequer funcionou. Para dizer, doutor... Alguns chegaram a abrir. Na Mutamba, chegaram a abrir alguns. Abriu. Eu trabalhava por lá, não vi nenhum abrir. Abriram alguns ali na Mutamba, onde foi construído hoje um edifício, que é o Parque do Estacionamento. Exatamente, conheço. Tinha por acaso eu já usei um ali, mas horrível, quer dizer, é preciso apelar às últimas forças para entrar ali e sair de lá a respirar. Porque é nauseabundo. Exatamente. A gestão, quando é pública, não tem ninguém que trabalha aí, isso não acontece. Portanto, por isso é que eu disse que
ou a gestão tem que ser privada, no sentido de o indivíduo que lá vai trabalhar tem água, tem o papel higiênico, tem, quer dizer, aquelas condições todas necessárias. Para isso tem que se pagar. Exato. É com este dinheiro que se faz a gestão. Nós estamos habituados ao Estado como mau patrão. E então vamos fazer a gestão de outras formas. Exato. Há um outro aspecto que também é possível. Em vez de ser o Estado só a construir, os próprios empresários também podem construir. O Estado precisa liberalizar, precisa dar acesso às pessoas que querem enveredar nesse negócio. Como um negócio. Como um negócio. Também acontece. Portanto, quando eu vou fazer um negócio desse tipo, eu tenho que tirar lucros. Para ter lucros, eu tenho que trabalhar no sentido de ter uma higiene, uma demanda, no sentido de trabalho. Portanto, esse aspecto é muito importante. A não defecação ao ar livre, esse é importantíssimo. Sim. O outro aspecto que nós estávamos a falar é o meio pelo qual se propaga. Qual é o meio que se propaga? Água. É hídrica, como disse muitas vezes, a questão da cólera é hídrica. Água. Onde não há água vai haver cólera, vai haver doença diarreica aguda. Então, o Estado tem que aumentar sempre o investimento na água. Nós não podemos continuar a ter bairros, aldeias que tirem água ainda no rio sem ser tratada. Portanto, quando a água sair na torneira, jorrar em toda a casa e as pessoas terem água potável, também o meio do vibrião vai reduzir. Agora, depois vamos ensinar a população. Portanto, defecou, tem que lavar as mãos. Vai comer uma fruta, tem que lavar a fruta. Está no mercado, não pode ficar ao ar livre, porque está lá a latrina. Quando entra na latrina, lava as mãos, volta. Antes de segurar na fruta, lava a fruta. Aqueles alimentos que são perecíveis não podem ser vendidos no mercado. Com essas medidas todas, nós vamos reduzir a zero a cólera e grande parte das doenças diarreicas agudas. Porque o nosso país, infelizmente, 40% da população que vai nos hospitais é com doenças diarreicas agudas. Doutor, está a defender que não se venda o peixe fresco na praça, a carne a retalho? Não. Na praça não pode ser vendido todos os produtos perecíveis. Tem que ter um talho. Nas janelas tem redes, tem o frigorífico, a câmara frigorífica que vai congelar a carne, o peixe, as frutas, mas não pode ser vendido como vende. Por exemplo, na bancada está lá o peixe, a senhora ainda está com as moscas, as moscas a abanar, ao lado está a defecar, aquelas moscas vão poisam nas fezes, vem na fruta, está a mexer, e a senhora aí está a mexer, depois coça-se nas nádegas, ainda está a mexer nos alimentos. Isso não pode ser continuado. Isso não pode. Doutor Cristóvão, sei que durante o seu percurso acadêmico, por exemplo, frequentou a América Latina, não é? E outros países do mundo que têm experiências, histórias de terem conseguido fazer esse esforço e obter bons resultados. Eliminar a questão da cólera. Este vosso conhecimento é trazido para aqui, é de conhecimento das nossas autoridades, essas soluções aparentemente alcançáveis e fáceis são de conhecimento de quem devia tomar essas decisões? É aquilo que eu disse atrás, que o nosso sistema de saúde tem um grande desafio. Prima mais no tratamento do que na prevenção. Portanto, os técnicos que trabalham, estudaram saúde pública são por norma, portanto, por hierarquia de serviços, os gestores de saúde. Portanto, nos outros países, você não vai ser ministro da saúde, não vai ser diretor provincial, não vai ser diretor municipal, se você não fez saúde pública. Porque são esses que têm os conhecimentos. E então, o nosso sistema de saúde está retrogrado. Portanto, se nós falarmos nos cuidados primários de saúde, onde esses problemas devem ser resolvidos, onde tem esses desafios, o desafio é encontrar em 10 municípios quantos médicos de saúde pública estão a gerir municípios. Não são. São aqueles que têm ligação com o administrador municipal,
até porque quem nomeia os diretores municipais são os administradores municipais, não são nem os governadores, nem o Ministério da Saúde. Então, esses indivíduos não têm essa cultura de saber que o gestor da saúde no município tem que ser um médico de saúde pública. Não tem. Tem um indivíduo que é diretor municipal que fez isto ou aquilo, mas menos saúde pública. E ele não consegue encontrar esses desafios. Eu posso dar um exemplo. Aqui no município do Quilamba, o diretor comunal ou distrito urbano da Vila Flor, ele nem é técnico de saúde. É estudante de economia. Quais são os indicadores que ele vai avaliar numa comuna como Vila Flor, onde tem vários desafios? Tem muitos desafios. Muitos desafios. A comuna de Vila Flor não tem água potável, não tem estradas, tem... Todos os problemas possíveis de saneamento. Não há recolha de lixo. Os problemas de saúde pública que existem no livro, lá vai encontrar. Como é que ele vai gerir isso? Que indicadores vai dar? Que orientações vai dar à população? Não tem como. Essa a onda que nós temos a nível do país. Mas pode ter técnicos na delegação que façam isso? Mas os técnicos têm que ser orientados. Portanto, aquilo é base. Cuidar dos primários de saúde é a base. Como disse no exército, é a tropa de infantaria, é que trava o inimigo. Se eles não têm conhecimento, não tem como. Sem liderança, a direção de saúde não resolve esses problemas. São esses problemas que temos. Então, não tem como nós darmos o contributo. Nós, técnicos de saúde pública, demos o contributo assim como estamos aqui na comunicação social, a despertar, a avisar que isso vai acontecer, aquilo pode ser assim, isso tem que ser feito. Mas quem está em cima, muitas vezes não ouve, porque acha que este aqui é alguém que está querendo um lugar cimero. Então, nós temos que ir fazendo, como estamos a fazer agora, advertir que os problemas de saúde pública só podem ser ultrapassados com gestão de indivíduos formados em saúde pública. Doutor Cristóvão, o cidadão, a população, está educada nas formas ou na metodologia de como manusear um paciente, um doente de cólera? Porque a transmissão é muito rápida. Dois aspectos que são. Primeiro é os técnicos estão no CTC, ou né, Centro de Tratamento de Cólera, ou UTC, Unidade de Tratamento de Cólera. Portanto, na altura que nós fomos gestores municipais, nós colocávamos os diferenciados, portanto, diferenciados que possam ser rápidos no atendimento. Hoje temos alguns novos, portanto, é preciso fazer-se uma mistura, uma simbiose de novos e velhos na ciência do tratamento de cólera. O grande problema está na quantidade das pessoas que vão a essas unidades. Portanto, se o CTC tiver, por exemplo, 4, 5 de serviço e aparecem 20 de uma só vez, com desidratação severa, a rapidez pelo qual devem desbridar as veias fica em questão, fica um desafio. Por outro lado, o grande problema tem que ser na comunicação com as pessoas, portanto, em não adoecerem a cólera, portanto, na prevenção da cólera. E aí, na prevenção da cólera, é onde estamos com os 3 aspectos. Primeiro, informar a população, educá-las como deve tratar a água que consomem, já que o Estado não disponibiliza a quantidade de água potável necessária. Então, há uma necessidade de uma equipa multissetorial ensinar a população como tratar a água dos tanques que a população consome, como tratar a água que se retira do rio que a população consome e quiçá, oferecendo a possibilidade dos fármacos ou materiais de reposição no quesito do tratamento da água. Portanto, esses aspectos é que às vezes se tornam um desafio nas nossas comunidades. Nós temos ainda o déficit de água potável e
e temos empresas públicas de fornecimento, tratamento e fornecimento de água potável. Nós temos vários rios no país, temos rios, muitos rios, e já uns colocam a possibilidade de tratamento da água do mar para consumo também, mesmo com os rios que temos. Nunca foram chamados pelos especialistas das águas ou da empresa pública de água para ajudarem a explicar a importância da água à população para evitar doenças como a cólera, e o Estado poupar este dinheiro da cura e gastar menos para a prevenção, e este dinheiro ser aplicado nas outras áreas para o bem-estar da população. Qual tem sido o vosso contributo? Aqui há uns aspectos muito importantes. O que se passa é que as políticas do Estado é que devem estar direcionadas nas prioridades. O que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde diz? Que saúde pública é um conjunto de medidas medidas e estratégias que o Estado deve gizar para alcançar o bem-estar físico, moral e social da população. Portanto, o Estado tem que gizar políticas adequadas. E para gizar essas políticas adequadas, precisa chamar os especialistas em saúde pública. E nós, eu, por exemplo, tenho tido a sorte de ser chamado na televisão, na rádio, no jornal, mas em nenhum momento chamaram para intervir nesses aspectos de política de saúde. Portanto, se não tivéssemos um convite, um chamamento, nós daríamos certamente o nosso contributo. Nós daríamos naquilo que é possível e aquilo que deve ser feito. Agora, a questão da IPAL, eles sabem e conhecem os especialistas a nível do país que podem dar um contributo. Só que quando as pessoas acham que essa parte não é da saúde, é simplesmente do Ministério da Energia e Água, aí acontece o que nós temos tido. Portanto, nós estamos disponíveis. Se nos chamar, a gente vai dar um contributo. Mas não podemos ir lá, que estamos aqui, queremos contribuir com isso, não. O Estado é que tem que saber que existem essas pessoas, nós vamos chamá-los para contribuir. Porque quando não é convidado, o melhor é não... E não ser pato. É não ser pato. Doutor Cristóvão, como beber água quando estamos a padecer de cólera, se estamos com náuseas, a vomitar bastante? É possível beber água naquela aflição de náuseas, agora em linguagem mais terra a terra? Pelo menos nós cumprimos a nossa parte de partilhar essa informação. Portanto, sempre que o indivíduo vomita, deita água, está com náuseas, ele deitou, depois põe ele assentado, o tronco reto, e dá-lhe de beber. Então a água vai entrar, porque quando o indivíduo bebe a água e o tronco está direito, a probabilidade de vomitar é difícil. Então a água vai direito, como é líquido, não para no estômago, ele vai direito para o intestino. Então o que a água vai fazer? Mesmo que crie a diarreia, ele vai arrastar consigo o vibrião colérico que está no intestino, vai reduzir também o vibrião colérico. Quer dizer que os outros goles que vai bebendo vão reduzindo o vibrião, porque o vibrião vai saindo com as fezes. Esse é um aspecto importante. E então, ao reduzir o vibrião, vai fazer que uma parte do intestino comece a absorver a água e entra na corrente sanguínea. Exatamente. Aí os vômitos vão reduzir e então aí o indivíduo vai ficando hidratado até chegar à unidade sanitária. E mesmo que for defecando, vomitando, aí também vai reduzindo o vibrião colérico no organismo e até chegar lá está mais ou menos. Por que não pode ser sumo, que é mais estimulante, é mais aceitável para o organismo? Para o apetite, não é? Sim. É mais fácil tomar um copo de sumo do que beber água. Por que não pode ser? Na cólera. Ok. Portanto, o sumo tem glucose, portanto tem açúcar.
hidrocarbonetos. Esses aumentam a possibilidade de não absorção da água. E já quando bebemos água ou fazemos o soro caseiro, então nós temos lá os sais minerais. Temos o cálcio, o nátrio, o potássio, etc. É esses que o organismo perde com as fezes, é esse que está a precisar. Então, alguém está com diarreia, nós não podemos dar. Ele já não precisa do açúcar, precisa dos sais minerais. E esses sais minerais vão fazer com que ele reponha a possibilidade. Até porque depois o rim precisa filtrar, o sódio é necessário para manter, primeiro, a pressão atmosférica, ou seja, a pressão arterial, e colapsam menos os vasos sanguíneos. Quando não colapsam, mantém a pressão e a pessoa está intacta. Se perde os eletrolitos, os sais minerais, como eu estava a referir, então ela baixa a tensão, o coração deixa de bombear e provavelmente pode fazer uma paragem cardiorrespiratória. A alimentação deste doente ou ainda doente ou já em estado de convalescência deve ser líquida ou não? Quando o doente está com cólera, não tem como dar-lhe alimentos. É mesmo hidratar. Só hidratar. Portanto, repor os soros, com soros caseiros, soros naturais. Existe o lactato de Ringer, que é o mais frequente, o soro fisiológico, e esses vão hidratar até parar a diarreia e parar os vômitos. Aí ele pode se alimentar. Porque essa é uma grande dificuldade, principalmente nas crianças, elas rejeitam tomar a água. Nesse caso, é mesmo importante ir dando de beber, forçar a beber, sim, e levar rapidamente a unidade sanitária para se canalizar a veia. Canalizando a veia já é mais fácil. Já se reidratar melhor. Com menos resistência pela via do apetite. Exatamente. E depois de hidratado, a criança recupera rapidamente. Eu volto a tocar na questão do saneamento básico. Continuamos a ver as valas de drenagem completas de lixo, a céu aberto e completas de lixo. Quase os 3 meses do período seco fez pouca limpeza, como sempre. Muito pouco. Espera-se pela chegada das chuvas começar a operação de limpeza das valas. Esses são os aspectos que falamos de prioridade das políticas. 2 aspectos aqui, são 2 caminhos. O primeiro caminho é, enquanto não há chuva, deve-se fazer as limpezas das valas, esse trabalho do governo. O outro aspecto é a sensibilização e educação da população. Tem que saber que na vala não é o local para deitar lixo. O lixo deve estar no contentor e deve ser recolhido a partir das 20 até 6 horas da manhã. Aí onde não há contentores? Aí não há contentor, temos que criar mecanismos de recolha de lixo casa a casa. Portanto, pode ser ou com transporte convencional ou com as pequenas cupapatas que possam entrar na aldeia. Esse já tem que ser o serviço dos autarcas. Portanto, a administração municipal que tem que criar esses aspectos. O grande problema é que nós também não descentralizamos as atividades. Queremos sempre o governo provincial é que tem que fazer. Não. A administração municipal tem que ter verbas para a aquisição desses meios de transportes que possam entrar naquelas ruas onde o carro não passa. Mas também tem que ser a administração municipal, né, a corrigir isso. Não pode continuar nestes 50 anos, né, a construção anárquica. Temos que educar também os nossos fiscais que a casa está mal, tem que partir mesmo. Temos que ser duro em alguns momentos e flexíveis no outro. Portanto, se a casa está a ser construída numa vala de drenagem, onde passa água, o fiscal, porque recebeu dinheiro, ou porque é um familiar, ou porque é a pedido de alguém que deixa construir, não está a contribuir. Porque quando a água chegar para aí, ela vai parar. Vai começar a procurar o caminho. A água sempre vai procurar o caminho para passar. E muitas vezes esse caminho é entrar nas portas da população que está a dormir para depois estar invadido.
é uma outra catástrofe, problema novamente de saúde pública. E já participou em algum dessas reuniões do governo provincial? Eu sei que cada governador que chega em Luanda, meses seguintes ele logo elabora e apresenta um plano diretor da recolha de lixo. Um lema, estabelece um programa de comunicação. De recolha de lixo, sobretudo. E cada governador sempre apresenta um plano diretor da recolha, para a recolha. Isso é um modelo de recolha de lixo. A recolha de lixo é um grande negócio. É muito dinheiro que se paga para a recolha do lixo. Para não recolher, na verdade. E então, as pessoas acham que quando são nomeadas, algumas pessoas, não são todas, exato, algumas pessoas pensam que quando são nomeadas é a minha vez. Isto precisa acabar, tem que haver patriotismo. Isso é para determinar uma determinada situação. Eu já ouvi muitas vezes, eu estou em Luanda desde os anos 1997, depois de terminado, até agora, com ausência de 3 ou 4 anos fora de Luanda, mas sempre se diz que Luanda não está preparado para receber chuva. Quando é que Luanda vai ficar preparado para receber chuvas? De que nós esperamos? Tem que haver decisão dura para destruir aquilo que obstrui as passagens da água. Tem que haver decisão dura para delinear os bairros para que haja recolha de lixo adequada. Exato. E transferir essas pessoas em zonas de assentamento. Tem que ser feito isso. Alguém vai ser falado mal, alguém vai ser criticado, mas tem que haver patriotistas que possam resolver isto. O político tem medo disto, doutor? Está a ver o que mas quando nós queremos resolver, tomar a decisão de desentupir esses quilambaquiaches de bairros populares e outros, com os esquemas que temos, em que o processo de transferência e acomodação das pessoas passa a ser um negócio, a casa já não se destina àquele que realmente perdeu a casa no quilambaquiache e arredores. Assim, como é que vamos resolver isto? Assim, se nós pensarmos nisso, se nós enveredarmos nesse caminho, nos próximos 50 anos, que nós faremos 100, vamos continuar com os mesmos problemas. Portanto, os outros defende uma ação de choque enérgico, que tem que dar solução a um problema. Destruir aquelas casas ao longo das valas, num perímetro de 50 metros por cada margem, no sentido de as valas de drenagem desempenhar o seu percurso, o seu papel natural. O outro caminho é abrir-se estradas no meio do bairro, destruindo determinadas casas, para ter acesso à recolha do lixo, ter acesso à distribuição de água potável, ambulância, etc. Isso tem que ser feito. Para isso precisa-se locais de assentamento. Mas Luanda tem muito espaço. Exato, porque as estradas em si, segundo um especialista em construção, também servem para drenagem da água. E quando os bairros estão fechados, sem estradas, claro, as águas ficam... mais um fenómeno que uma vez ouvi um engenheiro, acho que o engenheiro Angelino, defender que estamos a fazer estradas mais altas que a cota. Engenheiro que sonde. Sim. Por exemplo, é uma realidade. Do Camama para o Calembador. Também está assim a Quinta Avenida. Subiu-se o nível, a cota da estrada e as casas estão lá abaixo. Isso aconteceu até o fenômeno natural com... portanto, o bairro Talalice, né? Que Talalice, pois é um bom exemplo. Hoje em dia, as casas que foram construídas, entrar em casa é como se estivesse entrando numa cave. Uma cave fruto daquelas inundações todas, as estradas depois ficaram mais altas do que as casas, etc. Então, esse é um problema urbanístico. Também é preciso entender que na urbanização das cidades, o médico de saúde pública tem que estar presente. O médico de saúde pública não é só trabalho do arquiteto.
ele vai dizer, por exemplo, a forma até inclusive das janelas, para onde devem direcionar-se as janelas, por conta da entrada do sol, a entrada do ar, o resto, o tipo de construção para aquela região, tendo em conta o terreno, tendo em conta o meio ambiente. Isso tudo entra. Infelizmente aqui, quando se fala de urbanização, pensa-se que só os engenheiros de construção civil que estão lá, os arquitetos e os proprietários, né, da obra, não são tidos nem achados os médicos de saúde pública. O médico de saúde pública é aquele que tem que garantir a segurança da saúde da população. E esses aspectos entram. Portanto, a urbanização, a distribuição de água, o ar, a oxigenação do bairro, isso tudo conta, é questão de saúde pública. Portanto, na questão da saúde pública está a saúde ambiental, está a saúde coletiva, esses aspectos todos são previstos, porque é com base nisso que existem as epidemias. E só um médico de saúde pública pode descrever com melhor propriedade os aspectos de saúde pública. Doutor Cristóvão, paludismo continua a ser a maior causa de mortalidade em Angola. Está na mesma escala da questão da cólera. Paludismo, primeiro, uma questão de saneamento básico. Portanto, temos que dizer que mais uma vez o agente etiológico, que é o plasmódio, o vetor, que é a mosca, e o hospedeiro, que é a pessoa que está com paludismo. O mosquito, no caso. O mosquito passa a ser o vetor. Portanto, só há paludismo quando a pessoa que está com paludismo for picada por um mosquito, e esse mosquito vai se reproduzir no que chamamos de criadouros, o meio ambiente. Portanto, são as águas estagnadas, os contentores de lixo, as latas de água, pode ser até pneus, etc., aqueles largos e charcos nos quintais, até inclusive a água que está nos vasos de flores, a água própria que está dentro da nossa casa, porque não tem água da torneira. Então, esses locais todos são os criadores onde o mosquito vai depositar o plasmódio com seu ovo. Precisa de um tempo. Depois este mosquito vai picar alguém, que precisa mais de 1 ou 2 dias para reproduzir até chegar ao fígado. E aí começa o paludismo. A estratégia é a mesma. Eliminação do vetor, eliminação dos criadores e tratamento das pessoas. Como é que nós podemos eliminar os vetores? Novamente entramos na drenagem. Se nós tivermos as cidades com as águas a transitar pelas valas, depois secam, não teremos esses. Se nós não colocarmos o lixo, os resíduos, os pneus, as latas, esses restos de fogões que estragaram, geleira que estragaram, nessas valas de drenagem, não teremos criadores. Os pneus, sobretudo. Não teremos os criadores. Não tendo os criadores, o mosquito não tem como se reproduzir. Esse é um aspecto importante. Agora, como nós fazemos? Temos que retirar esses criadores todos e fazermos a luta anti-larval e a luta anti-mosquito. Na altura em que nós fomos gestores desta área, nós fazíamos fumigação intra e extradomiciliar para matar o mosquito adulto. E fazíamos também portanto, o tratamento dos locais com equipamentos que fazíamos a pulverização, né? Podia ser nas paredes das casas, podia ser nas valas de drenagem, para eliminar a larva. Quer dizer, matávamos o mosquito adulto e matávamos a larva. Aí não tínhamos o vetor. Este trabalho tem de ser feito em quanto tempo? Esse trabalho tem que ser feito primeiro em simultâneo. Não pode ser faz um, o outro faz o outro. O mosquito é inteligente. Ele não tem cérebro, mas é inteligente. Ele migra. Quando está a ser atacado por uma fumigação, por exemplo, no município de Quilamba-Quiache, ele vai para o município de Luanda. Se estiver no município de Luanda, aí o município de Luanda agora não existe, né? Então, Samba, Quilamba, o Ranger. Portanto, ele
migra para a zona fronteiriça onde não há fumigação. Então tem que ser em simultâneo. E ao fazer em simultâneo, precisamos fazer também em simultâneo no país. Porque os mosquitos que estão em Luanda picam e inoculam o plasmódio nas pessoas que estão em Luanda, e essas pessoas que estão em Luanda viajam para as províncias, exatamente, levam consigo o plasmódio. Aqueles mosquitos que estão lá na província, que não tinha plasmódio, ao picar o indivíduo que sai de Luanda, ele adquire o mosquito, o plasmódio. Adquire o plasmódio e então vai reproduzindo lá naquela província. Portanto, por isso que nós temos zonas endêmicas, mesoendêmicas e hiperendêmicas. Qual é que faz a diferença dele? É a quantidade da chuva que cai, pluviométricas. Portanto, onde há mais chuvas, há hiperendemia do plasmódio. Há menos chuva, mesoendêmica, aquelas que são, portanto, ao longo do ano tem um nível equilibrado. E aquelas que têm muito pouca chuva são as hipoendêmicas. Por exemplo, o Namibe, o Nene são hipoendêmicas, porque tem escassez de água, chove poucos, então os charcos são menos. A solução desta situação é a mesma da cólera? Políticas. O Estado tem que investir bastante. O Estado tem que investir ao mesmo tempo em todas as formas do tratamento. Tratamento dos criadouros, distribuição de mosquiteiros, fumigação, pulverização, tratamento das pessoas, e agora tem uma novidade, que é a vacinação. Doutor, já antes de falar da vacinação, eu gostaria que o doutor falasse do tratamento ou das consequências do paludismo. Hoje, o governo, no caso o poder público, fez um investimento na construção dos hospitais que realizam hemodiálise. E o número aumenta. E uma das causas é o paludismo. O mau tratamento do paludismo. Portanto, o que acontece? Quando uma pessoa está doente do paludismo, portanto tem paludismo, o que acontece é que há uma redução dos eritrócitos. Portanto, o paludismo destrói as células vermelhas do sangue, os glóbulos vermelhos. E quando são destruídos, eles acabam ficando presas no rim, onde há filtração do rim. Se esse indivíduo não consome bastante água, se esse indivíduo não for hidratado, então os rins começam a ficar obstruídos pelas partículas que os eritrocitos vão acumulando aí. Isso pode criar falência renal. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, quando alguém tem paludismo e não é tratado corretamente, temos aqui duas coisas. A primeira é a automedicação, a segunda é a interrupção da medicação. Portanto, aqueles que não concluíram a dose ou aqueles que tomaram os medicamentos sem saber qual é a dose correta, qual é a idade, o peso, o resto tudo, tomaram também acabam destruindo o rim. Esta parte vai fazer com que haja uma falência multiorgânica. E uma das partes, um dos sistemas que sempre vai primeiro abaixo é mesmo o sistema urinário. É o rim que vai abaixo. Se o rim for abaixo, então tem duas soluções. Ou o rim artificial, que é a hemodiálise, ou transplante do rim. Quer dizer, doutor, nós aqui neste país, desculpa que eu diga isto, nós trabalhamos na inversão. Somos, enfim, não se consegue. Nós fazemos mais tratamento do que prevenção. Não se percebe. Como é que vamos construir tantos hospitais de hemodiálise? Porque achamos que assim vamos tratar os doentes. Vamos tratar os doentes. Quando fica muito mais barato prevenir, fazer com que a população não entre na falência renal, para não irmos... Quanto custa um dia de hemodiálise a um paciente? Não deve ser barato. Não é. São alguns $1.000.
Não é barato. O tratamento do paludismo pode entre 2.000 kwanzas a mais ou menos até 10, né? Exatamente, até 10.000 kwanzas. Portanto, oscila mais ou menos entre 8 a 10 dólares. Exatamente. Já o tratamento de hemodiálise diário são algumas unidades de milhares. Um pouco assim. Milhares. É acima disso. Pode ser 3, 4 mil dólares. É caríssimo. É caríssimo o tratamento de hemodiálise. Por isso é que alguém chamou a nova rede de infraestruturas hospitalares do bairro hospitalar, né? Ali alguém ia chamar a isso. Portanto, é preciso nós continuarmos a trabalhar no sentido de prevenir as doenças, prevenir as consequências. Prevenir o paludismo, além das medidas que nós falamos, de prevenir o agente etiológico, o meio, os vetores, tem uma outra forma, é o tratamento adequado do paludismo. O tratamento adequado do paludismo é colocarmos o material do diagnóstico na unidade sanitária de base, portanto estamos a falar do centro de saúde, centro de saúde de referência, até o hospital municipal. Colocarmos material de diagnóstico, colocarmos os fármacos para tratar-se corretamente. As pessoas chegam no hospital, não tem reagentes, não tem medicamentos. Nos hospitais... E temos que ter lá os técnicos adequados, bem formados, para poder evitar que o tratamento do paludismo chegue até a falência renal. A grande questão é que nas unidades primárias não existem medicamentos e nem sequer reagentes para fazer as análises. Inclusive os médicos... Uma análise assertiva e fazer um diagnóstico correto. E os médicos nas pessoas primárias, o que é que eles fazem? Desculpa, doutor. Indicam os pacientes para irem fazer o exame fora do laboratório ali ao lado. E ele coloca um código que no final do dia esse posto médico tem uma verba para dar ao médico da unidade hospitalar. E muitas vezes os hospitais têm reagentes. Mas grande parte mesmo as unidades não têm reagentes. O que é que acontece? Há um centro de saúde numa determinada localidade que tem reagentes e tem fármacos. A população se apercebe. Todos naquele lado aí correm para aqui. Então, este diretor do centro, que fez uma planilha sobre a sua população ao redor, já não vai cobrir. Por exemplo, na unidade sanitária onde eu trabalho, eu estou no Quilamba, mas atendo pessoas que vêm do Zango 2, do Benfica, Zona Verde, até do Golfo 2. Como é que perceberam-se? Não sei, mas vão para lá. Então, aquele nosso plano de atender a população do Quilamba já não serve, porque os outros estão vindo de lá para lá. E não consegue atingir os 30 dias planificados, porque recebeu mais população do que aquela que está planificada. E aqueles outros municípios, infelizmente, não fizeram essa planilha. O que se deve fazer é trabalhar com todos os gestores, no sentido de fazerem a mesma coisa. Portanto, se o Quilamba, os mesmos reagentes e medicamentos, todas as unidades. Assim estanca o êxodo para aquelas unidades. Exatamente. Estanca o êxodo e faz com que o plano seja cumprido por os 30 dias. Mas também um outro aspecto que é importante aqui, eu atrás disse que temos zonas hiperendêmicas, mesoendêmicas e hipondêmicas. Exato. Agora, o nosso sistema de distribuição de fármacos tem de ter esse estudo, planificação. Não tem essa planificação. Dá igual para todos. Portanto, o que acontece às vezes? Eu fiz esse estudo e assim posso partilhar as informações. No CUNEN, por exemplo, o kit de 1.000 atendimentos, porque os kits são de 1.000 atendimentos, o do posto, de 3.000 atendimentos, o do centro, colocam as mesmas quantidades do mesmo kit que vai, por exemplo, no Mochico, no Kwanza Norte e o que vai no centro de Luanda. O que vai acontecer? No CUNEN, acabam primeiro os antibióticos, porque como não tem água potável, eles se abastecem da água da Chimpata. E, portanto, das 100 pessoas que vão, por exemplo, 100% de pessoas que vão à unidade sanitária, 60 delas têm doenças diarreicas. Então, os antibióticos acabam primeiro. E aí, às vezes, ainda permanecem. Aqui no norte, onde 60% são paludismo,
Os antipalúdicos acabam primeiro e os antibióticos estão lá. Tá vendo? Mas e então é preciso também fazer-se com que quem faz a distribuição dos fármacos tenha em conta isso. Depois, para que num kit colocar tanta penicilina? Já não precisamos. eu queria perguntar isto, doutor. Não precisamos. Doutor, por que ainda alguns médicos, enfermeiros, prescrevem antibiótico quando se tem paludismo? Provavelmente não são médicos. Nós temos 3 franjas de prescritores. Temos os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Portanto, em todos os países do mundo onde está organizado, o único prescritor é o médico. Só. Agora, aqui nós temos alguns desafios porque a quantidade de médicos não cobre a realidade. Então, se abriu a exceção de os enfermeiros e técnicos de enfermagem prescrever. Portanto, eles estão a desempenhar uma atividade que não é deles. Não podem desempenhar com tanta eficácia como aquele que estudou isso, que é o médico. É nesses aspectos que às vezes temos esses problemas. Alguns técnicos de enfermagem, até em alguns lugares, auxiliares de enfermagem, porque ainda nas províncias temos essa categoria, os básicos. Eles acham que todo indivíduo que vem com o paludismo tem febre tifoide, tem outra doença. É comum, quase sempre. E então colocam sempre um antibiótico. É errado. Antibiótico só se coloca quando está confirmado que tem doença bacteriana. Portanto, antibiótico é antimicrobiano, é para combater bactérias, não é para combater plasmódio, não é para combater vírus. Esse aspecto é preciso entender. Portanto, dificilmente o médico prescreva antibiótico só quando tem paludismo. Normalmente é só antipalúdico que prescreve. Agora, se estiver associado a uma outra doença bacteriana, aí, portanto, justifica a prescrição de um antibiótico. Mas, em geral, o nosso técnico de enfermagem, o nosso auxiliar de enfermagem, ainda prescreve porque não tem conhecimentos ou capacidades técnicas necessárias para fazer diagnóstico. Vamos à vacina. Alguns países africanos, mesmo aqui da África Austral, já iniciaram a vacinar a sua população. E nós, segundo uma fonte, deu-nos a informação que no próximo ano, uma fonte bem posicionada no Ministério da Saúde, que no próximo ano o país vai implementar a vacina contra o paludismo. Tudo tem etapa. Há governos prudentes e há governos apressados. Portanto, quando se aplica uma vacina, precisa ter estudos convincentes sobre os efeitos terapêuticos e os efeitos adversos. Portanto, os países prudentes sempre esperam que comece a ser nos outros, né? Para ver em que aspecto vai acontecer. Mas também há outro lado, que é a logística. Portanto, para implementar a vacina, precisa ter uma logística adequada, técnicos preparados e aquilo que se chama de sustentabilidade. Portanto, é preciso que não se faça a vacinação este ano, o próximo ano já não vacina, porque já não tem fundo. Então, é preciso fazer esses cuidados todos. A prudência, a sustentabilidade, a formação da logística e dos técnicos para que, quando se arranca um programa, se possa ter uma continuidade, uma sustentabilidade e uma eficiência que possa reduzir. Portanto, a vacina do paludismo ainda apresenta uns desafios, porque nós temos 4 tipos de plasmódio e essa vacina está a tratar 2 a 3 tipos de plasmódio. Portanto, temos o falcíparo, o ovale, malaria e o vivax. Esses 4 plasmódios não estão a ser combatidos numa só única vacina. Portanto, os técnicos estão a trabalhar no sentido de se poder
congregar numa só vacina que possa tratar os 4 tipos de plasmódio. Mas vai ser bom? Vai ser bom, sim. Vai ser bom porque, sobretudo, nós temos uma população vulnerável que é a de mais risco. São as crianças menores de 5 anos e as mulheres grávidas. Por que esta população é mais vulnerável? Primeiro, as crianças ainda não têm um completo sistema imunitário. O segundo, as crianças têm mais rapidez na destruição de eritrócitos irem para a anemia do que os adultos. Então, a segunda é a grávida. A grávida também tem problemas de imunidade, porque baixa, está representado duas pessoas, 2 ou mais. E a segunda questão é que também a grávida, rapidamente, por ter que produzir eritrócitos para 2 pessoas ou mais, então um pequeno paludismo pode destruir e criar anemia em ambos, o que pode levar à morte fetal ou mesmo à morte também da senhora. Então, essas 2 populações são de alto risco, provavelmente são as primeiras a serem vacinadas no nosso país. Eu tenho mais uma pergunta, doutor. A vacina contra a cólera. E sabemos que no mundo quase as indústrias farmacêuticas não estão mais a produzir. E nós cá precisávamos de quantos anos para vacinarmos a população, doutor? Portanto, a vacina contra a cólera, primeiro, ela não é uma imunidade permanente. A vacina contra a cólera tem um prazo de 6 meses. Segundo, a produção geral do mundo vai até 6 milhões. E nós somos 34 milhões, só em Angola. E a cólera não está só em Angola. Só em África tem 42 países. Apesar de que 54 África. Exato. 54 países África. 54 países, mas 42 países tem cólera. Tem cólera. Dentre eles, o sul do Saara é o mais afetado. Mais afetado. Sim. Dentro da SADC, Angola é um dos que mais casos de cólera tem. Portanto, se nós tivermos que vacinar só a população de Angola toda... Ou só no estoque mundial. E não chega. Não chega, são 6 milhões de anos. Precisamos de mais ou menos 3 anos. Quer dizer, tem que se produzir 3 anos a produzir. Nem chega, 6 milhões de anos, chega. 18. Tinha de ser 6 anos, 6 vezes 6, 36. 6 anos. Então, não é possível. O segundo aspecto é que também não produz uma imunidade permanente. O terceiro aspecto... A cada 6 meses requeriria mais uma vacina. Dose. Então, a vacina da cólera deve ser essencialmente só na zona onde há grande afecção, incidência da cólera. Portanto, aí onde tem muitos casos, talvez justifique. Mas eu não defendo mesmo a vacina da cólera. Eu defendo as causas da cólera. Portanto, dar água à população, construírem latrinas e casas de banho, dar água, ensinar a população a lavar as frutas, a lavar as mãos. Essa vai ser a melhor vacina. Custa menos, é mais eficaz e é mais permanente. É sustentável. Se toda a população tiver latrina e serem obrigados a defecar só na latrina, grandes multas para quem for apanhado a defecar o ar livre e com latrina e ensinar a partir da escola a lavagem das mãos. A partir da escola não, a partir de casa. Tem que ser o professor, tem que ser o pai e a mãe. E eles têm que ser o exemplo de lavar as mãos antes de comer e depois de sair da casa de banho. Para o professor complementar, ensinar como é que se apanha a cólera, como é que o resto daí, nós dispensávamos a vacina da cólera. Enfim, uma caminhada de quilómetros que temos que fazer. Doutor Domingos Cristóvão, vamos trocar um pouco, saindo da medicina, para coisas que, se calhar, o tempo já vai se encarregando de apagar da sua memória. Durante o teu período do pré-universitário, é conhecido na cidade de Ndalatanda, onde faz o INE, como um bom estudante de matemática. Portanto, eu tive a sorte
daqueles estudantes que ainda tínhamos o encaminhamento, sistema de encaminhamento. Portanto, todos que fizessem a 8ª classe requeriam um documento, assinavam um boletim onde tinha 3 escolhas. Escolhia 3 cursos e o país encarregava-se de o encaminhar para um ensino médio, não importa onde, nas 18 províncias anteriores. Então, eu fiz o ensino liceal, ou seja, 7ª, 8ª NUIS, e tinha muitos professores bons em matemática. E aí eu consegui ter boas bases em matemática. E como eu tinha todas as disciplinas em média superior a 17, e então deram a possibilidade de eu escolher onde eu quisesse. E eu escolhi saúde. Fui calhar para o BIE, fui transferido Luanda, BIE. Fiquei lá uns 7 meses a estudar saúde. Infelizmente lá tínhamos o problema da guerra, em que as bombas arrebentavam próximo do internato da escola. A minha mãe, como eu era o único filho rapaz que ele tinha, depois de 7 anos de matrimônio com meu pai, não tinha filho, eu saí, então achava que eu era o ouro dela. Foi para o BIE a minha busca e disse que não, meu filho não pode ficar lá porque vai morrer. Voltei para Delatando. Quando chego em Delatando, havia uma bolsa de estudo para a Alemanha, mas não era para a saúde, era para eletrotecnia. Portanto, é um curso de eletricidade. E fui para lá, fiz o curso de eletricidade e então aprofundei mais as questões de matemática, porque a eletricidade é mesmo eletrotecnia, é muita matemática. Então, quando volto, eu trabalhava na SONEF, já era até chefe adjunto da subestação da SONEF. Naquela altura eu tinha 20 anos e chefe da subestação tinha determinada responsabilidade. Eu contratava com os colegas chefes, que eram indivíduos que tinham 40, 50 anos, eu era o único miúdo no meio dos cotas. E eu precisava voltar para fazer o superior, mas naquela altura os quadros, mesmo médios, eram difíceis. Então, eu começo a lecionar, também não tinha professores no ensino médio, começo a lecionar matemática e física. Mas eu estava vendo que a idade estava a subir, eu precisava fazer o curso superior, não me deixavam. Então, fiz 2 requerimentos para poder enveredar novamente para a Bolsa, para ir fazer o superior de eletrotecnia, barragens térmicas, etc. Infelizmente, não me deixaram. Então, apesar de eu estar a trabalhar, dava aulas nas 7ª e 8ª de matemática e física, e eu estudava novamente no PUNIV, fazer ciências biológicas. já estava aí a pensar na mudança. A mudança da eletricidade para a saúde. Fiz os 3 anos do PUNIV, fiz ciências biológicas, então obtive um novo certificado que já me enveredava para ir à medicina. Portanto, eu tinha alguns colegas que não tinham debilidades em matemática e eu conseguia ajudar os colegas, ajudar os estudantes em termos de matemática e física. Foi assim que eu fui conhecido como um dos bons matemáticos do Konza Norte, da cidade de Delatando. E do INE. Ok. E nesse período também tem, vamos lá dizer, um estrelato ao ter chegado a chefe da subestação da SONEF, que não era uma infraestrutura qualquer, tinha ali muita gente, incluindo cooperantes. Eu fui um dos melhores estudantes do curso médio de eletrotecnia na Alemanha. Portanto, nós fizemos o curso na RDA, naquela altura sim. Eram 2 Alemanhas, a Alemã Democrata e a Alemã Federal. Eu fui um dos melhores estudantes. Então, fruto dos meus conhecimentos que tive naquela altura, fui agregado, apesar de ser novo na SONEF, que agora é a Prodel, né? Exato. Prodel. Então, eu fui
nomeado diretor adjunto da subestação. Foi esse aspecto. E foi um bom período. Naquela altura eu trabalhava com o comissário provincial adjunto, comissário provincial, é assim que se chamava, era o governador, o delegado como é que se chamava o Sinfo naquela altura, da Segurança do Estado, sim, delegado de Segurança do Estado, o delegado da PPA, que era a Polícia Popular de Angola, o delegado das telecomunicações, que era a Inatel, né, naquela altura. E eu lá fiquei conhecido também por quê? Porque era um dos poucos que tinha televisor em casa. Chegou a ser o único a ter televisor no bairro onde eu também vivi. Sim. E o primeiro a ter eletricidade em casa. Exatamente. E, portanto, a sua casa tornou-se como um local de encontro para todos nós. As Exato. farras eram lá. Ver a televisão era lá, as novelas, Bem Amado, Caboclo, era na minha casa. E vindo da Alemanha, ou depois volta para uma viagem qualquer no estrangeiro, traz um gravador e também começa a tocar para nós, virar o nosso DJ. Exato. Eu trouxe um gravador da RDA, da Alemanha, que era o GVC. Okay. Era primeiro de uma só coluna. Mas como naquela altura também ter passaporte internacional não era fácil, eram controlados, nós tivemos a sorte de termos os passaportes em si, em mão. Então, numa das minhas férias, eu vou ao Brasil, fico lá no São Paulo, depois vou ao Rio de Janeiro e compro um gravador maior, já de 2 colunas, exatamente, com dupla cassete. Dupla cassete. E pronto, aí fazia o DJ. Eram as festas no local. Exatamente. E como é que vai para a medicina depois? Acaba o PUNIF? Acaba o PUNIF e eu, portanto, faço uma inscrição novamente para uma bolsa de Estado, mesmo no Kwanza Norte, estando a trabalhar naquela altura, e depois o nome saiu para a Rússia. O nome saiu para a Rússia, então eu entro de férias. Faço a apresentação de tudo que eu tinha, portanto, o gabinete, a logística, tudo que tinha, fiz a apresentação ao colega que ia me substituir e eu parti. De férias. Não despedi ninguém. Senão não iria, porque não me travavam. Naquela altura não havia muitos técnicos médios de eletrotecnia. Então eu tive que partir desse jeito. E já depois de estar lá, é que perceber-se, bom, o mês de férias acabou, Cristóvão não volta, o que é que se passa? Foram no governo da província informar que o técnico desapareceu. Houve aí muitos comentários. Está vendo, dá responsabilidade nos miúdos. Esses miúdos não servem, está vendo? Foi embora com tantas condições que ele tinha. Já tinha carro, Land Rover, com todas as condições que tinha, não sei quanto. Até arca. Naquela altura, ter uma arca, uma geleira não era fácil, era um privilégio. Eu já tinha.